Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Então, nós vamos começar aí, né, o próximo livro de vocês, livro 8, se eu não me engano, né? E nesse livro a gente vai trabalhar o módulo A12, Revolução Industrial, né? Vamos falar um pouquinho da importância desse processo histórico na mudança na forma da produção, das coisas, dos objetos, das tecnologias, como essa revolução altera o cenário das cidades europeias, relações de trabalho e quais são as consequências, né, desse processo de uma forma geral para a humanidade. Tá bom? Antes da gente falar da revolução em si, vamos primeiro fazer uma análise, tá? Eu gosto sempre de começar a aula de revolução industrial fazendo análise sobre a evolução do trabalho humano, né? Porque na verdade a indústria ela é uma reorganização do trabalho humano, ou seja, você tinha ali formas, né, estabelecidas para o trabalho humano. Ao longo da história essas formas foram se alterando, né? E é isso que a gente vai ver, né, um pouco disso nesse quadro. Então, basicamente, nós temos três modelos de trabalho humano. Antes da Revolução Industrial, nós tínhamos o artesanato e a manufatura. Depois, né, com a Revolução Industrial, nós temos a indústria. Ou seja, durante a maior parte da existência, né, da humanidade, o homem realizou suas tarefas do cotidiano, do dia a dia, através do artesanato e do trabalho manufatureiro. A indústria, ela é uma realidade muito nova, se a gente for analisar, né? A indústria ela surge aí nos últimos 250 anos de história da humanidade. Então, quais são as características do trabalho artesanal, por exemplo? O que ele difere do trabalho manufatureiro para o trabalho industrial? Primeiro, a gente tem que observar que o artesanato é um trabalho que acontece geralmente no espaço doméstico, ou seja, né, o artesão ele trabalha, não há uma separação, né, do espaço onde ele vive e o espaço de trabalho, tá? Outra coisa que você tem que observar no trabalho artesanal, a produção, né? Todo o processo produtivo dentro do trabalho artesanal ele é feito por uma única pessoa. O artesão ele domina todo o processo, tá? Então nós temos características em relação ao trabalho artesanal. A produção é baixa, é lenta e é específica, né? Ela é baixa e lenta porque somente uma pessoa faz esse processo. E ela é específica porque cada produto produzido pelo artesão ele possui uma característica própria. Vou dar um exemplo de artesanato para você entender. Ainda não sei se isso é muito comum na geração de vocês, mas principalmente minha mãe, minhas avós, né? O pessoal antigamente fazia roupa com costureira, né? Não tinha essa questão de você ir numa loja de departamentos, uma loja de roupas e comprar a roupa pronta. Você comprava o tecido e mandava fazer a roupa, né? A costureira é um exemplo clássico de trabalho artesanal. Aquela senhorinha ali que costura, o ateliê dela, né, o espaço dela costurar. Geralmente ele ocupa um cômodo da sua própria casa, então é uma atividade que não está separada, né, do universo doméstico. É um trabalho produzido por uma única só pessoa. A costureira faz todas as etapas, né? Então ela escolhe o tecido, corta, molda, costura, faz o acabamento, tira medidas. E é uma produção pequena, né? E demorada. Geralmente, costureira, quando ela fala assim, olha, daqui 20 dias está pronto, você pode jogar no mínimo 40, né? Porque é ela sozinha ali fazendo todo o processo. Agora, a manufatura, ela já apresenta aspectos diferentes, né, do trabalho artesanal. A manufatura, ela já é uma evolução, né? O trabalho ele não vai acontecer mais no ambiente doméstico, vai ocupar um espaço específico, que é a oficina, tá? E dentro da manufatura nós temos já o início da divisão do trabalho e a formação do que a gente chama de linha de produção. Então, suponhamos essa costureira que eu dei de exemplo, né? Ela vai
está tendo muitas encomendas, não consegue atender todo mundo, então ela muda para um espaço maior, contrata ali 2 pessoas para ajudar, né? Ela continua trabalhando no processo produtivo, mas agora ela vai ter uma pessoa específica para fazer as medidas, outra pessoa específica para fazer os moldes, e ela fica responsável pela costura e pelo acabamento final. Então aí você já tem uma manufatura, você já tem uma divisão do trabalho, você tem uma oficina, né? Uma maior produção, então há uma evolução, né? Desse sistema produtivo. E a última etapa é a fábrica, né? A fábrica, a grande característica do trabalho fabril é justamente a produção em massa, em larga escala, né? O aumento considerável da divisão do trabalho dentro de uma fábrica, dentro de uma linha de produção. Você vai ter cada operário com funções extremamente específicas. A separação, né, do universo do trabalho, o patrão, dono da fábrica, ele não vai estar mais no chão da fábrica trabalhando junto com os seus funcionários. Ele vai administrar o negócio. Lembrando que no artesanato e na manufatura não é assim, né? O mestre artesão, ele está ali no dia a dia, ele convive com seus funcionários. Na fábrica isso não acontece. Então, na indústria você tem uma mecanização extensa do trabalho, né? O espaço que é a fábrica, que é um galpão que abriga, né, centenas e centenas de trabalhadores. Então, usando o exemplo da costureira, o negócio dela está indo bem, está prosperando, e aí ela vai contratar 30, 40, 50 pessoas para montar uma linha de produção, e aí nós vamos ter uma confecção, não vai ser mais uma costureira independente que trabalha ali dentro de casa, né? Então, por que eu estou falando sobre esse processo evolutivo do trabalho? Para que você entenda que com cada etapa, né, ela vai provocando uma reorganização do sistema produtivo, das relações de trabalho, tá? Então, enquanto no artesanato você tem uma produção caseira, na manufatura você já tem a ideia de trabalho assalariado, né? De divisão do trabalho, e, obviamente, na Revolução Industrial isso se torna cada vez mais intenso, cada vez mais, né, importante. Então, aqui nós temos esse processo, né, de pensar um pouco essa dinâmica da evolução do trabalho, tá? Bom, para falar da Revolução Inglesa, perdão, da Revolução, desculpa, né? Revolução Inglesa não, Revolução Industrial, nós costumamos dizer que a Revolução Industrial ela tem uma certidão de nascimento, ela tem data, local, né, para ter surgido. E ela vai surgir especificamente em meados do século XVIII na Inglaterra. A Inglaterra vai ser o único país naquele momento na Europa e no mundo a reunir as condições ideais, né, para que a indústria se estabeleça. E aí a gente vai falar aqui um pouco do que a gente chama de pioneirismo inglês, né? Como os ingleses conseguiram, né, ali no século XVIII, começar esse processo da Revolução Industrial. Então a primeira coisa que eu destaco a vocês, Revolução Liberal Precoce. A gente acabou de estudar as revoluções inglesas e nós vimos que em pleno século XVII, ou seja, um século antes da França, né, um século e meio antes da Europa, a Inglaterra já tinha passado por uma revolução burguesa. O que isso significa? O fim do antigo regime, o fim do mercantilismo, do absolutismo, né? Então, desde o século XVII já existia na Inglaterra um Estado liberal burguês, um Estado que apoiava a atividade industrial, um Estado que vai incentivar o livre comércio, a livre concorrência, que não vai atrapalhar o desenvolvimento da economia. Então, o primeiro passo para você ter uma revolução industrial bem sucedida, né, no caso da Inglaterra especificamente, é justamente a questão de você ter uma revolução burguesa precoce que permite, né, que os ingleses criem políticas econômicas, políticas de Estado que incentivem a industrialização. O segundo passo é o acúmulo primitivo de capitais, né? Durante a Era Moderna, século XV, XVI, XVII, devido ao mercantilismo, às atividades mercantis, a Inglaterra ela acumula, né, uma quantidade enorme de riquezas,
de dinheiro, né? De capital, né? Capital aqui estou falando de dinheiro, né? Esse dinheiro veio justamente da expansão comercial inglesa, né? Nesse período. Então, os ingleses, a burguesia inglesa tinha à sua disposição recursos para financiar a atividade industrial. Lembrando, a indústria é uma atividade cara, não é uma atividade barata, né? Você tem que financiar o maquinário, funcionários, matéria-prima, o galpão, a estrutura industrial. Isso é caro, requer dinheiro, é um grande investimento. E, obviamente, esse investimento só pode acontecer se você tem recursos financeiros para isso, tá? Depois, a questão da política dos cercamentos. Lá no século XVII, o rei Jaime, né, percebendo o avanço da manufatura de tecidos na Inglaterra, ele vai decretar, né, o fim do feudalismo naquele país. Os mansos comuns, os mansos servis, as terras que eram utilizadas, né, pelos camponeses para a agricultura de subsistência, elas foram cercadas, por isso que política de cercamento, colocaram cercas, né? E transformadas em áreas de pastagem para as ovelhas, que forneciam a lã, a principal matéria-prima da manufatura de tecido, né? Então, no século XVII, o que vai acontecer? Graças aos cercamentos, né? Um grande contingente de trabalhadores perdem o emprego no campo e vão para as cidades buscar uma melhor condição de vida. Essa massa de camponeses que está chegando na cidade é o que vai se formar futuramente o operariado da indústria, né? A mão de obra da indústria. A indústria não funciona sem mão de obra, então é necessário ter alguém ali para poder tocar, né, a atividade industrial. Então, os cercamentos ele provoca um êxodo rural que, por sua vez, provoca, né, a oferta de mão de obra para que a indústria possa se estabelecer. Outro ponto positivo que a Inglaterra, né, possuía nesse período é justamente o desenvolvimento técnico-científico. Eu não preciso nem dizer, né, no século XVIII, a Inglaterra passa por uma revolução científica gigantesca. O maior cientista da Idade Moderna é inglês, é o Sir Isaac Newton, né, pai da física moderna. As ideias de Newton, né, e da física clássica que ele propôs serviu de base para o surgimento da mecânica, né, da indústria de motores. Então, tecnologias que foram aproveitadas dentro do processo industrial, né? Então, esse desenvolvimento técnico-científico foi importantíssimo para que os ingleses também se tornassem pioneiros nesse processo. E, por último, a disponibilidade de matérias-primas. Não se tem indústria sem matéria-prima para ser transformada, né? Esse é o papel da indústria. A indústria transforma matérias-primas, tá? Então ela pega os recursos oferecidos pela natureza e transforma isso em mercadorias e produtos. E os ingleses tinham, né, naquele período, no século XVIII, essas reservas. A lã, proveniente da produção de ovelhas, né, que foi a principal matéria-prima do primeiro setor a se industrializar, que foi a indústria têxtil. Tá? Segundo, o carvão, né, que era a matriz energética que movimentava as indústrias, e o minério de ferro, que era utilizado para construir, né, as estruturas e instalações industriais. Então a Inglaterra tinha esses recursos à sua disposição. Lógico que com o passar do tempo, né, esses recursos vão se esgotando e os ingleses vão ter que buscar isso em outras regiões. E aí uma das consequências, né, do processo industrial é justamente a questão do neocolonialismo. Mas para a gente poder encerrar, né, a atividade industrial ela vai mudar, né, completamente o perfil econômico da Inglaterra ao longo do século XVIII e, obviamente, numa segunda fase, numa segunda etapa, essa revolução ela vai chegar a outras partes da Europa, tá? E outra coisa, os ingleses, o modelo industrial inglês deu certo, por quê? Porque a Inglaterra percebeu que a indústria tinha que produzir algo em massa, em grande quantidade e barato, para que o maior número de pessoas pudesse comprar. Por isso que a Revolução Industrial começa com os tecidos, né? É um produto que no século XVIII, de pobres a ricos, todos consomem, né? Então, por isso que o tecido vai ser iniciar esse processo da Revolução Industrial.
né? A ideia de produzir em maior quantidade, em grande escala e atingir um maior número de consumidores. Então é isso, pessoal. A gente encerra esse primeiro vídeo sobre a Revolução Industrial. Na próxima etapa, nós vamos falar mais algumas informações sobre esse processo. Até breve.